Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD, segundo trimestre de 2025, e hoje nós estamos na lição número 9, onde nós estudaremos um pouco sobre o caminho, a verdade e a vida, meus amados, que todos nós sabemos que é Jesus Cristo. Mas nós vamos hoje aqui acrescentar muito neste nosso entendimento, eu espero. Amém? Então vamos lá, vamos já partir para o nosso estudo de hoje, que é para nós podermos crescer muito no conhecimento que nós temos. Mas falando em conhecimento, eu já gostaria de entrar no assunto com vocês aqui, dizendo que a nossa intenção com as nossas aulas, com as nossas postagens, é que haja em todos vocês, além dos conhecimentos que nós estamos passando e adquirindo também, é claro, uma maior conexão com Deus. E que assim, meus amados, você possa ter a sua fé aumentada de fato, que você possa, através disso, se permitir viver uma vida em santificação através do Evangelho de Cristo, que nós apresentamos a vocês. Que nós possamos todos aqui juntos aprender de fato, mas que nós também possamos, de fato, viver tudo aquilo que nós estamos aqui aprendendo. Amém? Então é desta maneira que eu já queria iniciar e gostaria de tratar com os irmãos aqui sobre o texto sugerido, esse texto que nos é sugerido hoje, que está em João 14, de 1 a 15, ele vem e nos é apresentado estando Jesus ali em um período de muito sofrimento devido à iminente traição que iria ocorrer através de Judas, porque isso ocorreu tudo ali poucas horas antes da agonia do Getsêmani, meus amados, e daquele tormento da cruz, conforme diz lá João 13, no versículo 21. Porém, foram apresentadas por Jesus em um tom, assim, digamos, apesar de tudo aquilo pelo qual ele estava se passando, em um tom de paz, né? Um tom de tranquilidade. Ele trazia aquilo, mas com a única intenção de ministrar ao coração dos discípulos, que naquele momento estavam ali temerosos com a sua partida, sem focalizar ali as próprias dificuldades pelas quais Jesus estava passando. Ele queria trazer aquilo brandamente para os seus discípulos. E o reflexo disso, meus irmãos, vem também de encontro a nós, hoje, como corpo de Cristo, que cada um de nós somos, ou seja, a Igreja de Deus, não é verdade? Que ela deve ser, de fato, um exemplo ou o direcionamento do caminho a ser seguido. Nós vemos isso lá em Atos 9, versículo 1 e 2. E assim nós vamos e devemos revelar Jesus ao mundo, ensinando como chegar a Deus, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Atos 4,12 nos apresenta dessa forma, 1 Timóteo também, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 5. Jesus, meus amados, ele veio e por fim ele resolveu o problema do pecado no mundo. Ele se colocou como sacrifício por todos os nossos pecados, porque ele não era pecador. Colossenses 1, de 15 a 18, nos apresenta dessa forma. Colossenses 2, de 9 a 15, também fala. Jesus, meus amados, nos deixou essa mensagem para que nós pudéssemos ser imitadores dele, e isso nos leva a refletir a sua imagem. Nós, como imitadores, nós passamos assim a refletir a imagem do Pai Eterno, apresentando e trazendo às pessoas a sua presença e a sua proteção. Nós não somos protetores, mas nós
trazemos a imagem de Jesus. E ele, de fato, é. O que deve levar as pessoas a entender através da nossa postura que nós, sendo imitadores de Cristo, devemos ter, levar a elas ali o conhecimento do novo nascimento. Nós devemos falar muito sobre isso. O texto de João 3 nos apresenta dessa forma, João 3, no versículo 3. Nós precisamos, assim, disciplinar, vamos dizer mais ou menos assim, disciplinar, mas levá-las a um caminho através do qual elas possam crescer nesta relação com Cristo. Então é disciplinar no sentido de direcioná-las, de encaminhá-las, tá? É por aqui, é por ali, é orientando, para que elas possam verdadeiramente viver neste caminho e ter uma relação aumentada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto, meus amados, eu posso afirmar com muita convicção para vocês, é muito maior do que um milagre físico. Os anjos, eles fazem festa diante desta obra, não é verdade? Lucas 15, 7, Lucas 15, 12 também nos apresenta desta forma. E para isso, meus amados, para isso, nós precisamos estar verdadeiramente ligados a Deus em oração e em total dependência. Isso está no versículo 13 de João. Embora sabendo que a natureza humana, meus amados, entendam isso, é totalmente contrária a isso, nós devemos e precisamos resistir. Nós precisamos resistir de fato e passar assim a seguir o caráter de Cristo, todos os seus propósitos, direcionando a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa vontade a isto, a Cristo e aos seus desígnios, aos desígnios que Ele tem para nós, aos propósitos dEle. Nós vemos isso em Salmo 5, no versículo 11. Nós precisamos, amados, entendam, alinhar o nosso coração, nós precisamos alinhar a nossa mente, alinhar o nosso corpo a Cristo. Somente assim nós mesmos, nós experimentaremos, né, a vida em abundância que é a que Ele promete para nós. Porque sem a verdade de Cristo em nós seremos iludidos, nós seremos enganados e nos desviaremos dos seus caminhos, porque o nosso corpo já tem essa tendência, e se nós formos ouvir qualquer palavra, qualquer ensinamento, nós estaremos trilhando caminhos errados, meus amados. E aí nós com certeza perderemos a vida eterna ao lado de Jesus. Seria como se nós estivéssemos ali, tipo, hibernando, conforme nos diz Romanos 5,12, né? Sem crescimento nenhum, sem esperança nenhuma, né? Agora, o que eu gostaria de acrescentar aqui para os irmãos é que nos versículos 13 e 14, quando Jesus diz que tudo que for pedido em seu nome, e no nome dele, é lógico, né? Ele faria, né? Nós precisamos entender que Jesus, através do seu nome, ele nos traz ali a autoridade e o poder, mas a autoridade e o poder não está em nosso nome, nós não podemos impor nada, nós não podemos pedir como se estivéssemos obrigando a Deus ou a Jesus a fazer nada, a autoridade está no nome de Jesus. Agora nós, seres humanos falhos que somos, né? Com base nos méritos de Jesus, nós fazemos sim as nossas petições através das orações, meus amados. Então eu faço aqui um pequeno adendo aos irmãos. A palavra nome, para que vocês entendam, tanto no hebraico como no grego, significa o quê? A palavra nome significa caráter. Portanto, quando nós falamos em nome de Cristo, significa o caráter de Cristo, porque nós não somos dignos. Então não existe como impor, quando falar eu determino, eu faço, eu aconteço. Nós não somos nada. Tudo que nós pedimos é sob o caráter de Cristo, aquele que nos foi apresentado, aquele que nós vimos, ouvimos e vemos em todos os testemunhos, meus amados.
É dessa maneira. Agora, ele nos atende de acordo com os seus propósitos. Né? Porque nós chegamos a Deus, meus amados, com esses pedidos, sem direito a nada. É o nosso clamor, ele não deve nada para cada um de nós, diferente de que muitos estão pregando por aí. Então nós temos que chegar sem direito a nada, entendendo o quê? Entendendo que o trono de Deus é o trono da graça. Está lá em Hebreus 4,16 isso, o trono de Deus é o trono da graça. E assim, nós precisamos, né, ao orar, fazê-lo tendo motivos, tendo sinceridade nos nossos pedidos e sabendo sempre que é a vontade de Deus que irá prevalecer, meus amados, nesta relação. Meus queridos, este contexto, voltando para a nossa aula, este contexto que nós estamos estudando hoje, que é o que está sendo proposto pela EBD para nós aqui, nos traria muitos aprendizados, e nos trará, não pode trazer, depende das aulas que nós queremos usá-los, né? Tanto na área da soterologia, quanto na escatologia, pneumatologia também. Porém, nós vamos nos ater hoje, nós vamos nos ater a esta aula conforme sugerido. E o texto, como eu já falei para os irmãos, é em João 14, de 1 a 15, com ênfase ali para o versículo 6, que fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, meus amados. Isso está no versículo 6 do texto sugerido. Vamos lá então. Meus amados, nós entendemos e vemos que a partir do capítulo 13, no versículo ali mais ou menos 31, Jesus ele se despede deixando as últimas instruções aos seus discípulos. Como nós já falamos, ele estava ali angustiado pelo que ainda iria acontecer e sabendo da traição e que seria entregue aos homens de Jerusalém ali para o seu martírio, está em João 13, 2, ele conforta ali os seus discípulos, deixando claro que eles não estariam só, mas que ele voltaria para o Pai. Então João 14, 4 nos apresenta isso. E ao falar que seus discípulos sabiam para onde ele iria, ele foi indagado por Tomé, que disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós podemos então conhecer o caminho? João 14, 5 fala sobre isso. E Jesus respondeu a ele no versículo 6, que é o nosso texto com ênfase hoje: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Vocês viram aqui como ele falou: nenhum homem vem ao Pai. Não falou vai ao Pai, falou vem ao Pai. Então, é dessa maneira, meus amados. Assim, ele se posiciona desta forma como sendo a verdade que revela Deus. E como essa palavra vem ao Pai, ele deixa muito claro, meus amados, que ele, além de estar aqui como filho para ensinar o caminho e para a remissão do povo de Deus, ele é também Deus. E nós já estudamos isso, vocês devem se lembrar disso, né? No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez seria feito. Não é? João 1, versículo 1 a 3 fala sobre isso, e nós já estudamos a respeito disso. Ele deixa claro também, meus amados, que levaria os discípulos para estarem com ele para sempre. Jesus, meus irmãos, percebendo a preocupação dos seus discípulos desde o incidente lá com Judas, lá em João 13, de 21 a 33, ele disse a eles, né? Não se turbe o vosso coração. Lá em João 13, 1. Buscando com isso aquietar ali o coração dos discípulos, porque ele sabia que ele seria entregue
nas mãos de homens para se cumprir o seu desígnio, ou seja, o desígnio divino de sofrer por toda a humanidade, por mim e por você, de sofrer por cada um de nós, meus amados. Queridos, Jesus naquela noite, ele foi ao Monte das Oliveiras, ele estava ali angustiado e seus discípulos também. Nós vemos isso lá em Mateus 26, 30, 36, 37, né? Ele se afastou ali um pouco para poder falar com o Pai, enquanto se aproximava ali aquele momento de dor, né? Aquele momento de ignomínia, né? Da vergonha e do suplício. É desta maneira. Jesus sabia que o caminho do Calvário era inevitável. Ele sabia que seria crucificado e morto. Crucificado e morto, meus amados. Como homem que ele era, todos nós já aprendemos e sabemos que ele veio como homem. E ele era 100% homem. Mas, meus amados, como já havia dito aos seus discípulos no versículo 2 e 3, e lá em Mateus 26 também, melhor no versículo 2 e 3 de Mateus 26, aquele sofrimento é para o bem de todos, era para o bem de toda a humanidade. O que pareceria naquele momento ali vergonha, seria uma vitória, o que pareceria ser o fim, seria na verdade o começo de tudo para todos nós. O caminho seria de dor, mas o fim seria glorioso. Por quê? Porque ali ele nos oferecia a redenção. Ele deixou claro, meus irmãos, também que seguir o caminho de Deus é estar a caminho das moradas celestiais, ou seja, a casa do Pai. João 14, no versículo 33 e 4, nos fala desta maneira. Nós vivemos, meus irmãos, a esperança da volta de Cristo hoje. Nós vivemos o arrebatamento da igreja devido a tudo isso que foi apresentado. E isso, meus irmãos, incendeia o coração dos verdadeiros cristãos, porque a espera para nós é angustiante, mas nós vivemos esta esperança e vivemos na alegria desta verdade que acontecerá, porque ele ali, meus amados, ele vai convocar os remidos, e nós cremos que somos, nós buscamos isso, e assim ele vai nos reunir, entendendo dessa maneira, nos ares. 1 Coríntios 15, 51 e 52, deixa isso muito certo para todos aqueles que estão salvos no Senhor. No versículo 4, meus amados, de João 14, nós vemos que o conhecimento que os discípulos tinham da obra expiatória, quanto ao presente e quanto ao futuro, deu ali a Jesus a confiança de entender ali e dizer para eles, é claro, né, vós sabeis para onde eu vou. Eles, meus amados, eles sabiam muito mais do que os escribas, do que fariseus, do que aqueles partidos na época, e assim eles aceitavam a verdade de Jesus. Porém, mesmo desta maneira, mesmo tendo todo esse entendimento, foi difícil para eles aceitar aquilo que Jesus lhes falava, porque eles tinham como homens, aquelas emoções, aqueles sentimentos que nós também temos. Mas conhecedores de que Jesus era o Filho de Deus vivo, mesmo dessa maneira, eles eram conhecedores de que Jesus era Filho do Deus vivo. E assim, eles creram, eles entenderam tudo isso, mas mesmo assim houveram algumas dúvidas, né? E a maior dificuldade ali estava onde? Estava em Tomé. Tomé, meus amados, vamos falar de Tomé já, mas estava em Tomé, estava em Judas Iscariotes, estava em Pedro e estava em Filipe. Porém, Tomé, meus irmãos, Tomé ele teve vamos dizer assim, ele teve um pouco mais de coragem para poder se expor. E aí ele disse, né, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Não sabemos para onde vais. E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa resposta foi dada a Tomé. Não se esqueçam disso. João 14, 6. Isto
meus amados, ou com isto, né, a mente deles foram um pouco mais abertas no ensino, no caso, para este entendimento. Então, amados, entendam que Tomé, ele é, na verdade, o símbolo de que a fé cresce quando nós fazemos perguntas sinceras, quando nós buscamos esclarecer as dúvidas possíveis. Então, se temos dúvidas, nós precisamos esclarecer. É claro que terão coisas que pertencem a Deus, não pertencem a nós. Sabemos, mas nós podemos ver ali que C.S. Lewis, aquele que fez aquele filme Nárnia, não sei se vocês lembram disso, C.S. Lewis, ele falou que a fé é a arte de manter aquilo que a razão aceitou. A fé é a arte de manter aquilo que a razão aceitou, apesar das mudanças em seu estado de espírito. Por mais que você revire por dentro de você e você vai manter essa fé. Por quê? Porque a sua razão, o seu racional aceitou aquilo. Nós temos também Carl Friedrich Keil. Ele também fala que dúvida, meus amados, a dúvida é o irmão gêmeo da fé. Porque se você tem dúvida, você vai buscar o conhecimento e você com isso vai adquirir a fé. Então, a dúvida é o irmão da fé, o irmão gêmeo da fé. De fato, é dessa maneira. Paul Tillich diz o quê? Que a dúvida não é o oposto da fé, mas sim o elemento que, esclarecido, aprova. Esclareceu o elemento, que é essa dúvida, vai trazer a prova da fé, como eu acabei de falar para os irmãos também. E para fechar, nós temos Oswaldo Chambers. Ele diz que a fé não é a ausência de dúvidas, mas sim o compromisso com Deus, apesar destas dúvidas. Amém? É desta maneira. E como já ensinamos anteriormente para os irmãos, as dúvidas elas existirão sim, porque conforme o texto, inclusive, de Deuteronômio 29, diz que as coisas secretas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós, sim, e aos nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras da lei. Nós precisamos entender isso. Mas, posto essas coisas, um adendo que eu coloquei para os irmãos aqui, voltando, meus amados, à nossa aula, as dúvidas ali elas foram dissipadas, mas mesmo assim haviam dificuldades por parte deles para aceitar essa separação com o seu mestre ou do seu mestre, que eles seriam separados. Quanto a Judas, meus amados, é um caso à parte, né? Ele mesmo tendo convivido com Jesus, morou com Jesus, andou com Jesus o tempo todo, ele não assimilou os seus ensinos. E assim ele entendia Jesus, meus amados, como se fosse ali um libertador, um político, não é? Então ele não cria nele, assim, no sentido de ser o filho de Deus. Ele preferiu traí-lo vendendo por 30 moedas de prata. Isso está lá no capítulo 13, versículo 25 a 27. Nós já vimos isso também. Já falamos um pouco a respeito, não foi motivo das nossas aulas, mas já falamos um pouco a respeito disso com os irmãos. E a Escritura, meus amados, relata que o diabo entrou nele. Ali é muito clara a Escritura quando ele fala que o diabo entrou nele, que Satanás o possuiu. Agora, um outro adendo que eu quero trazer para os irmãos aqui, vejam bem, mesmo assim, mesmo possuído por Satanás, ele continuou com Cristo. Ele ficou endemoniado, mas ele não caiu no chão, não virou piroleta, não ficou andando, rastejando no chão, não, ele não esbravejou, ele nem sequer espumou na boca, virou os olhos, nada disso, ele simplesmente continuou com Cristo. E o traiu, meus amados, com um beijo na face, todos nós vimos e sabemos disso. Não é? Agora, quanto a Pedro e a Filipe, mesmo depois do dito por Jesus, eles tiveram dúvidas, sim, em seus corações. Isso está no capítulo 13, versículos 36, capítulo 14, versículo 8.
E nós, irmãos? E nós? Nós não somos diferentes deles. Nós não somos diferentes deles, não somos diferentes de Tomé. Pedro e Filipe são nós, quer dizer, nós somos iguais a todos eles, a Tomé, a Pedro e Felipe. Execrado esteja Judas nessa nossa mensagem aqui, porque muitos de nós, meus irmãos, nós carregamos dúvidas nos nossos corações. Nós podemos esclarecer, sim, muitas delas, sim, as que são possíveis de ser esclarecidas pelo conhecimento que Jesus, pelo conhecimento que Deus nos deixou. Mas sempre restarão algumas, tá? Sempre restarão algumas. Então, não é impossível para qualquer teólogo, para qualquer ser humano saber conhecer tudo sobre Deus. Nós precisamos ter isso na nossa mente e ter convicção disso. Existem coisas que são apenas para Deus. Nós vimos Deuteronômio 29 e 29 ali. Né? Então nós carregamos, sim, dúvidas nos nossos corações. Né? Tanto, meus amados, para eles quanto para nós hoje, fica apenas uma certeza. Nós temos apenas uma certeza na nossa mente, que é somente através do Filho que nós poderemos conhecer o Pai. Nós precisamos entender que o Pai e o Filho, eles são, na verdade, uma unidade. Eles são um único Deus. Vem ao Pai através de mim. Vem, então ele está ali. Né? São um único Deus. Jesus, meus amados, é a auto-revelação de Deus para um mundo em pecado. João 3,15 fala sobre isso. Agora, embora eles compreendessem mais do que as outras pessoas ali, eles não compreenderam direito essa mensagem. Para eles não ficou muito claro. E assim, eles não sabiam se Jesus se entregaria aos seus algozes lá em Jerusalém, ou se ele deixaria eles ali, e ali ele iria para fora de Jerusalém, tomando um novo rumo, um caminho diferente deles, né, do que eles tomariam, tipo, mandaria eles para lá e eles iriam para cá. Mas o que ficou claro é que Jesus, ao se referir em ser ao fato de que ele era o caminho, ele não falava ali de uma regra, ele não falava de um princípio, ele falava assim a respeito de si mesmo, conforme nós vemos em Marcos 12, 14, Lucas 20, versículo 21, e assim ele nos guia para o Pai, nos direciona para o Pai, sendo o quê? Sendo luz para todos aqueles que estavam em trevas. Então ele veio como luz para cada um de nós enquanto nós estávamos em pecado. E hoje nós, graças a Deus, estamos aqui, somos libertos, e nós temos que proporcionar isso para o restante do mundo que não conhece de fato a Deus. Lucas 1, no versículo 79, nos apresenta dessa maneira. Ele, meus irmãos, pela sua obra expiatória no Calvário, ele escancarou o caminho da graça de Deus para que aqueles que de fato crerem nele se tornem filhos. Ali ele rasgou o véu do templo de cima a baixo, não é verdade? Através do rasgar de sua própria carne. Hebreus 10, 19 a 21 nos fala sobre isso. Portanto, meus irmãos, nós não somos salvos por princípios humanos ou por qualquer força espiritual de um ser humano. Vem aqui que eu vou te salvar. Não. Nós que estamos na igreja, nós temos que entender, vem aqui que eu vou te orientar, eu vou te apresentar um Deus maravilhoso, e é Ele que vai te salvar através do que nós vamos te falar sobre Cristo Jesus, meus amados. É dessa maneira. É dessa maneira. Então, meus irmãos, Jesus, o Filho unigênito de Deus, tá? Aquele que nos une indissoluvelmente com Deus Pai, que está lá em Mateus 11, 27 e 28, ele afirma também que ele é a verdade. Já mostrei para os irmãos, ele se afirmou como caminho, ele afirma também que ele é a verdade, ou seja, sendo a verdade, ele é a essência
da verdadeira religião, a essência da verdadeira religião. Ele está trazendo a verdade. Ele não está trazendo para você coisas fantasiosas. Lá em Tiago, o Tiago, irmão de Jesus, meus amados, ele fala que Jesus ele é a essência da verdadeira religião pura e imaculada para com Deus. Ele diz assim, ele diz assim, meus amados, a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se isento da corrupção do mundo. Amados, manter-se isento da corrupção do mundo. Isso foi o que Jesus fez, né? Ele veio e ele visitava órfãos, ele fez curas, tratou com viúvas, apoiou, fez milagres, muitos milagres, muitas maravilhas. Agora, nós não podemos esquecer que ele se manteve isento da corrupção do mundo. E nós devemos fazer isso também, meus amados. Isso é ter fé verdadeira e se manter em continuada santificação. Continuada santificação. Nós precisamos entender que isso é estar vivendo a verdadeira comunhão com Cristo, independente do que quer que seja que o mundanismo, né, venha e nos apresente, que ele venha e te apresente. O mundanismo vai florear, vai enfeitar, vai dizer que tudo é maravilhoso, tudo é muito lindo, é tudo mentira. A única verdade está em Cristo, da mesma maneira que ele é o único caminho, meus amados. Jesus, ele tem em si o conteúdo único e singular que o mundo não tem. Ele é o verbo, meus amados, ele é o verbo que se fez carne. João 1, no versículo 14, nos fala dessa maneira. Ele é a verdade que o mundo ainda precisa conhecer, inclusive muitos de nós conhecer de fato, nos aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque isto é algo muito difícil, meus irmãos, porque ele é a verdade que se opõe a toda essa mentira que nós vemos aí que opera no mundo. Agora entendam, meus irmãos, ele é a fonte da redentora revelação de Deus, porque ele traz em si o conhecimento do Pai, ou seja, a verdade. João 14:7 diz assim: a lei, meus amados, todos nós sabemos, nós já aprendemos sobre isso também. A lei, ela nos foi dada através de Moisés, é a lei de Deus, nos foi dada através de Moisés, foi dada a Moisés e Moisés passou para nós. Porém, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1,17. Nós sabemos disso também, está escrito, basta nós lermos. E como sabemos também, as leis, meus amados, sabemos e entendemos através dos nossos estudos, as leis elas foram desígnios de Deus para Israel, até que fosse revelada a todos os homens a verdade da lei. Ela era legítima. Ela era legítima. Até aquele momento, até o momento que a verdade foi revelada através de Jesus Cristo. Então nós já entendemos assim que as leis de Moisés elas eram transitórias. Elas eram transitórias. E para a lei prevaleceu ali apenas até Deus revelar através do seu Filho Jesus a verdade de algo que é absoluto, de algo que é eterno. Tanto que antes de subir ao Pai, após a sua ressurreição, Jesus assegurou a continuidade da sua revelação e a integridade das Escrituras Sagradas, deixando a promessa do Espírito Santo e que este traria para nós, meus amados, a revelação da verdade para se compreender as Escrituras, a continuação daquilo que Jesus fez. Isso está em Lucas 24, 44 e 45. Paulo escreve também isto lá em Efésios 1, 17 e 18. Amados, aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, crendo de fato e tendo em si a verdadeira fé,
vivendo ali em contínua santificação, ele vai receber a vida eterna. Quando Jesus fala que ele é a vida, ele não está se referindo a uma vida física que nós estamos vivendo aqui, embora todos nós saibamos que ele é o Senhor de toda forma de vida. Ele está se referindo a uma vida espiritual, aquela que se opõe de fato à morte, né? E é só nele que nós temos esta vida eterna. João 3,16 deixa isso muito claro. João 5,26, 6,33, 10, 28, 11, 25, além de outros e muitos textos que nós temos em toda a Escritura. Portanto, meus amados, o caminho que é Jesus nos leva a Deus e às suas verdades. Esta é a natureza e o papel de Cristo. As suas verdades nos tornam livres do pecado e isso nos levará à vida e à vida eterna. E essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje, para alcançarmos essa vida eterna, ela produz em nós o quê? A comunhão com Deus. E esta revelação, ela vai fortalecer a nossa fé em um Cristo, meus amados, que nos conduz a toda esta comunhão com Deus. Queridos, do capítulo 13, versículo 31, só para contextualizar para os irmãos, Jesus ali inicia a sua despedida e ela se estende até o capítulo 17 deste mesmo evangelho. Então veja a extensão disso, não é? Nesta despedida ele revela que mandaria uma companhia eterna para nós, o Espírito Santo, para que todos aqueles que estivessem conectados de fato com ele, mesmo angustiado, mesmo que estivesse sofrendo, ele deixa uma certeza naquele momento. Ele estava sofrendo, estava passando por muitas privações, estava angustiado, mas ele nos deixou uma certeza, a de que nós não seríamos, em hipótese alguma, abandonados. E que aonde ele estivesse, nós estaríamos com ele. E isto, meus amados, é espiritual e é eterno. Ele também estabeleceu ali naquela despedida, ou nesta despedida, pilares irrevogáveis, porque ele não acreditava em uma religião, ele não estava ali criando numa religião específica com regras, ele criou ali sim o quê? Um relacionamento, uma vida comum, uma vida junta. Ele não criou regras como faziam os partidos naquela época, e nós já falamos hoje sobre isso. Então ele trouxe ali relacionamento, ele trouxe comunhão, ele trouxe vida. Vejam que ele não dizia andem, né? Ele não dizia e não trouxe dessa forma, é claro. Andem por algum caminho. Não foi dessa forma não. Ele se colocava como o único caminho, o que é, de fato, todos nós que entendemos, estudamos um pouco e lemos, nós conhecemos e sabemos que isso é verdade. Portanto, nós precisamos trilhar o caminho estando nele. Única e exclusivamente estando nele, meus amados. Isto significa, meus irmãos, entrega, isso significa conhecimento, isso significa estar nele em espírito e em verdade. Conhecimento, nós precisamos entender que é buscar aprender e viver o que ele apresenta, o que apresenta, no caso, não o que ele representa, que eu ia falar, mas viver o que ele apresenta na Escritura Sagrada, através da Escritura Sagrada. Agora, nós precisamos entender que esse conhecimento não é um conhecimento superficial, como muitas pessoas fazem. Dá uma lidinha, não entendem, não pensam sobre aquilo, não refletem sobre aquilo, não buscam um entendimento mais profundo. Não pode ser superficial, tem que se aprofundar verdadeiramente no conhecimento. O aprofundamento, meus amados, nós precisamos entender que este aprofundamento, ele leva à intimidade, e é a intimidade que traz a verdade a ser vivida no relacionamento com Cristo. Esta verdade é Cristo. Então Cristo é o caminho. Esta verdade que nos é apresentada é Cristo Jesus.
Ele, além da Escritura Sagrada que nós temos aqui, lemos, meus amados, ele ainda nos deixou também o quê? Nos deixou o seu exemplo. Porque ele veio como homem e como homem ele venceu todas as tentações, e tanto as tentações quanto as tribulações mundanas que estão aí. Portanto, meus amados, não podemos desistir. Nós devemos resistir a todas elas. Nós precisamos lutar e vencer o mundanismo, né, existente neste mundo. Nós precisamos ser vencedores em Cristo Jesus, não por nós mesmos, ok? Não por nós mesmos. Nós precisamos ser vencedores pelo Espírito Santo que habita dentro do nosso coração, como verdadeiros cristãos que nós somos. Nós erramos, nós cometemos erro, cometemos pecados, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. E é para ele que nós devemos apresentar o nosso arrependimento e estarmos em contínua santificação, resistindo a tudo isso. Portanto, meus amados, para encerrar aqui para os irmãos, trilhar o caminho que é apresentado por Jesus é aprender intimamente, né, as suas verdades. E com isso receber a vida eterna do lado dele. Tá bem? Entendam então, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E nós devemos trilhar por este caminho, nós devemos crer nesta verdade. E assim nós estaremos nos regozijando já desde hoje na eternidade ao lado de Jesus Cristo. Uma ótima semana para todos vocês, que Deus abençoe grandemente a cada família aqui representada.